Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui, a equipe de matemática, professor Murilo e professora Solange. Montamos aqui uma primeira aula sobre o próximo tópico, números racionais. Tá? Então, primeira definição de número racional. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, o conjunto dos números racionais, a gente usa a letra Q. Tá? Então, aqui eu escrevi o conjunto Q, é um conjunto formado por todo número que pode ser escrito na forma de fração, né, A sobre B, sendo que o A e o B são números inteiros, tá? E o B não pode ser zero. Você lembra que não existe um número dividido por zero, né? Por exemplo, 2 sobre 0, esse número não existe, né? Então, obviamente, isso não é um número racional. Então, por isso que o B pode ser qualquer número inteiro que não seja zero. E o A pode ser zero, né? Porque 0 dividido por 2, lembra? É zero, né? Então, o A pode ser zero. Então, aqui eu dou exemplos. Ó. Números fracionários, né? 1/2, todo mundo já estudou isso. Menos 3/4. Esses números são números racionais, fazem parte desse conjunto. Números inteiros. Ué, professor, menos 3. Mas menos 3 não tem fração? Menos 3 sobre 1. Correto? Lá? Escrito na forma de uma fração. Mais 7. 7 sobre 1. Então, 0. 0 sobre 1. Certo? Então, todo número inteiro é um número racional. Tá? Essa palavra racional, ela vem de razão. E razão em matemática é uma divisão. Então, por isso que todo número racional é um número escrito na forma de fração. Aí aqui, ó, eu coloco alguns números decimal exato. Quer dizer, todo mundo conhece, 0,7 é um número decimal, né, exato que tem fim. Como que você escreve em fração? Lembra? Vocês já aprenderam isso. 7 sobre 10. 7 décimos. Lembra esse? Menos 35 sobre uma casa decimal com um zero, né? Menos 35 sobre 10. 0,08. 8 sobre, ó, duas casas decimais, então 2 zeros. 100, né? 8 centésimos. Certo? Então, todo número decimal exato pode ser transformado em fração. Correto? E aqui eu coloco as dízimas periódicas. Lembra? A dízima é aquele número decimal que tem reticências no final. Quer dizer, ele não termina. Né? Periódica é quando sempre vai se repetindo o mesmo número que a gente chama de período. Lembra? Vocês aprenderam isso também no ano passado. Então, por exemplo, 0,2222. Qual seria o período? O período é 2, né? Que o 2 é que vai repetindo. Eu não sei se vocês lembram, não é um objetivo nosso agora relembrar, transformar uma dízima periódica em fração. Vocês já aprenderam isso antes. Mas nesse caso aqui, por exemplo, seria o período 2, não sei se você lembra daquela regrinha, para cada algarismo do período você coloca um 9. Né? Então, como o período só tem um algarismo, você colocava um 9. Então, essa dízima é 2 nomes. Né? Se você dividir 2 por 9, você encontra exatamente esse número. Certo? Olha essa outra aqui, um número negativo, sem problema. É uma dízima periódica, né? Qual que é o período? 35, 35. Se ele põe reticências, é porque dá a ideia que vai repetindo 35. Então, o período é 35. Então, seria menos 35 sobre 2 algarismos, 2 noves. Então, 99. Tá? Então, toda dízima periódica pode ser transformada em fração. Tá? Tá aí alguns exemplos. E aí, vocês já aprenderam 3 conjuntos. E a gente consegue relacionar esses 3 conjuntos, vamos dizer assim, num diagrama, né? Conjunto N são números naturais, né? Por exemplo, 1, 7, né? Tá aqui. Conjunto Z, deixa eu botar o tracinho do Z, que são os números inteiros, foi o que a gente começou a aprender esse ano. Lembra que os números naturais são inteiros, então tá dentro, só que aparecem os negativos, menos 3, menos 8, certo? E agora você está aprendendo o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais, que são todos os números inteiros, mais todos os números fracionários, dízima periódica, decimal exato. Tá? Então, por exemplo, 1/2 está aqui, ó, 3 oitavos, 1,7, né? 0,9. Todos esses são números racionais, certo? Com isso, pessoal, há uma pergunta legal. Professor, existe algum número que não é racional? A gente vai aprender depois que existe.
né? Você pode, por exemplo, esse número aqui, ó, né? Esse número é uma dízima, tá vendo? Ela tem reticência no final, só que ele não tem período, né? Você vê que não tem nenhum número que repete. Então, esse é uma dízima não periódica. Então, esse número você não transforma em fração. Então, eu vou botar aqui, ó, não pertence aos racionais. Tá? A gente vai aprender isso depois, mais para frente. Tá? Tem um conjunto que representa esse tipo de número. Eu não sei se você lembra do número π. Vocês já aprenderam o número π? Eu acho que já, né? Aquela divisão entre o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro. 3,14, 15, 16, não lembro mais de cabeça, né? Isso aqui é uma dízima que não periódica, então ele não é racional, entendeu? Então bota aqui, ó, não pertence aos racionais, certo? Então, pessoal, nessa primeira aula sobre números racionais é só isso. Aqui fica a tarefa já para você fazer. Assistiu a aula, já pega essa tarefa para fazer, ó. Página do livro, página 89 do 1 ao 9. Lá no final tem o gabarito, então é só conferir e mandar as dúvidas para a gente. Valeu? Tudo de bom!